Liga aí, liga aí, liga aí, liga aí, liga aí. Diga aí, pessoal, mais uma edição do programa Diga aí. Toda semana vocês já sabem, estão marcados já, né? Toda semana temos aqui um encontro para a gente ter aquela conversa bacana com um convidado, uma convidada, né? Um artista sergipano, para a gente conhecer um pouco mais por trás da música, né? Por trás das composições e também diversas histórias, né? Que a trajetória de todo artista traz. Vocês sabem, né, que o programa Diga aí faz parte da programação da Rádio IFES, né, que é uma rádio pública, e sendo uma rádio pública, a gente dialoga diretamente com a cultura local. Então, trazer artistas sergipanos, conhecer mais sobre a obra, tal, é compromisso também da Rádio IFES e desse programa. Então, a gente faz questão, sim, da gente trazer os artistas aqui para que o público possa conhecer ainda mais. Bem, eu vou fazer uma breve apresentação, estou dizendo breve, porque, né, o currículo desse convidado aqui era para a gente passar 1h30 só falando do currículo, mas eu vou falar aqui uma parte, né, uma pequena parte. Bem, essa pessoa que está aqui ela é músico desde menino. Ele iniciou como crooner em bandas, né, como The Top Caps, The Tops, Vikings, os Nômades, Comanches, né. Participou também de diversos programas, né, de calouros, né, de rádio, na Rádio Aperipê, na Rádio Atalaia, na Rádio Jornal, Rádio Liberdade, né, e aí a gente vai falar da Rádio Cultura, né. Participou também de festivais, diversos festivais também que ele vai contar um pouquinho pra gente. Dentre outros, né? O primeiro da canção e o primeiro estudantil. Dentre outros que a gente vai falar aqui também, que eu coloquei algumas perguntinhas aqui. Ele também sempre foi muito envolvido com os movimentos culturais aqui de Sergipe, né, de Aracaju, né, seja com as escolas de samba, seja também pelo carnaval, no resgate do carnaval, do Rasgadinho, do nosso Rasgadinho, as quadrilhas juninas, né, e tem diversos trabalhos, diversas composições, e a gente vai conversar, né. Eu falei que é bem curto, tentei ser resumido, mas ele vai falar mais ainda, que é importante eu ver aqui. Ele está com o Tonho Baixinho aqui. Muito prazer, meu querido. Muito prazer, Alisson. Um prazer estar nessa rádio pública maravilhosa que eu tenho um pé. Essa rádio é da Escola Técnica Federal. Eu fui aluno da Escola Técnica Federal. Foi mesmo? Fui aluno, né? Olha só que legal. Veja só, eu tenho uma trajetória que eu estudava na Escola Técnica na parte de conhecimentos e o professor me liberava, porque hoje era cantor do The Top Caps. E aí, o que acontece? O guri comecei cedo e ele ia para os bailes. Você começou quantos anos? Eu comecei com 14 anos. 14 anos. Com 14 anos, a primeira apresentação foi no Clube do Trabalhador, com a professora Maria Olívia, que era professora da Escola Técnica Federal de Sergipe. Era minha professora. E ela viu o meu desempenho, estudando música lá, ela me chamou para cantar, eu tinha 14 anos, no Clube do Trabalhador. Olha só que legal. Mercado. Você fazia qual curso no IFES? Você lembra? Não, eu fui estudar ginásio. Eu fazia ginásio. Mas tinha os cursos... E os cursos técnicos, né? Técnicos, que a gente aprendia marcenaria, eletrônica, a gente estudava tudo. Tanto que eu pulava o muro para ir tocar violão. Lá para cá, que eu morava perto da Escola Técnica, ali na Baixa Fria, na Baixa de Buquim. Sim. E eu fugia para ir tocar violão. Aí eu cansado de pular o muro era muito alto e eu pulava. Tanto que eu já cantava profissional, The Top Caps. The Top Caps foi a primeira banda de baile de Aracaju a tocar 5 horas sem repetir uma música. Caramba. E a gente tocava Led Zeppelin, The Who, Pink Floyd. A gente tocava as bandas toda internacional e brasileira, como Vinícius de Moraes, Tim Maia, Os Mutantes. Sabe? O repertório bom, hein? O repertório era fora de série. Marie Jolie, era um grupo eclético de um repertório imenso, que a gente tocava 5 horas sem repetir uma música. O The Top Caps foi o primeiro grupo a ter crone, porque antes da gente, eram as bandas de baile, era instrumental. Sim. Era tipo de pop, de populares, era instrumental, aquele de guitarra, 4 grupos, guitarra, baixo, bateria e guitarra base, e tinha os Apaches, né, tinha os Comanches, né, essas bandas todas eram instrumental, não cantava. E o The Top Caps foi o primeiro grupo a botar crooner, e tinha 3, era eu, Tonho Lisboa e Marcos Antônio. E era você que cantava? Cantava eu, Marcos Antônio, era considerado o trio melhor do estado,
porque a gente fazia trio, dupla e cantar individual. Era um repertório imenso. Eu cantava uma sequência de música, o Marco cantava outra, Sim. e Tom Lisboa, e tinha um repertório com os três. Aí cantava Beatles, Rolling Stone, Let's Spend the Night Together, Honky Tonk, Jimi Hendrix. Né? A gente tocava tudo o que é música da música brasileira e internacional. Ô, Tom, isso foi quando? Assim, qual ano? 68. 68, 69. 68, 69. Aí que veio o de estoque. Quando veio do estoque foi explosão total. Né? Pelo que você está dizendo aí, nesse período, nessa época, tinha diversos grupos, né? Que você falou aí o nome de diversos tinha os grupos, iaques, né? tinha os águias, né? Tinha os águias, mas era instrumental, era guitarra solada. Não era cantado. Solada. Os bailes eram feitos, não tinha crooner, não tinha cantor. E onde é que vocês tocavam? Mas assim, A gente quais os tocava, locais a gente tocava na cidade inteira. Era contratado para os bailes. Tinha o Vasco, tinha o Cotinguiba, tinha o Iate, a ABB, o Detops. Aí depois do Detop Caps, eu ingressei para os Nômades de Buquim. Os Nômades foi um dos primeiros grupos que, junto com Los Guaranis, começaram na região de Buquim, de Los Guaranis é Itabaiana. Lagarto, né? De Itabaiana Lagarto. E os Nômades foi criado naquela região também. Aí eu entrei nos Nômades com o João Manouche, um americano, que a gente cantava Rainbow, Look Me Out, Look Me Down. Era do cara, aquela música. E o João Manouche veio para o Brasil, trabalhava de agricultura, mas ele era grande músico, tocava gaita, tocava os blues, né? Sim. A gente tocava os blues naquele tempo e tal. E eu ingressei para os Nômades. Aí eu dentro dos Nômades, em Buquim, aí fui convidado para o Detops, que era instrumental, mas estava acabando o grupo. O grupo tinha 6 componentes, só estava com 3 componentes. Era Pascoal Mainá, que era o baterista, Pascoal Mainá era Piti, o baixo, Marcelo Brito era o guitarrista, tinha Marcos Fontes, que era o guitarra base, tinha o Wellington, que era o crooner. Né? Aí esse grupo desenvolveu outros componentes que foram nascendo, como as moendas, né? Lina entrou também no coisa, a irmã dela, a Di, né? Tantos outros foram entrando. Mas a base foi... Eu peguei o grupo dissolvendo os 3. Sim, já eu lembro que quando eu fiz a primeira apresentação do Detops, que esse era o Detops. Tem o Detop Caps, que era mas tinha esse Detops, que era com Marcelo Brito, Pascoal, né? Evan. E aí o que aconteceu? A primeira apresentação foi um caos. Porque eu pensando que... porque é o seguinte... Eu era muito roqueiro, né? E aí o que acontecia? Você ouviu o que, assim, na época? Você falou algum Led Zeppelin? Uriah Heep, né? Black Sabbath, Uriah Heep, Uriah Heep, Grand Funk. Era tudo banda pauleira. Pesado. The Doors. Eu vim dessas praias, né? Rolling Stones, né? Então a gente era um grupo pesado. Eu entrei e botei esse repertório. Aí o que aconteceu? Fomos tocar no Vasco. Meu irmão, os caras naquele tempo já era caretão e não gostaram de destruir. Disseram assim, pô, essa banda condenou a gente, Pedro, porque nós cantamos um rock pesado na época, né? Aí foi a primeira e última, porque o comércio absorve, porque esse repertório não era comercial. E aí eu tive que me redimir, mas como eu sabia muita música, sabia Ivan Lins, Milton Nascimento, do mais Lobo, de música brasileira, música brasileira, Jorge Ben, Tim Maia, né? Tim Maia, né? Aí fomos botando, mesclando Erasmo Carlos, Eduardo Araújo. Então fizemos um apanhado do repertório mais comercial. Aí o grupo pegou na cidade. Esse grupo ficou mais de 3 anos no sucesso total. Só dava gente. E a gente já tinha tocado, porque o repertório da gente agradava a todos os níveis. Sim. Né? De A, B, C, a gente tocava todo o repertório, como tocava Renato Sebro Caps, The Fevers, né? A gente tocava tudo que é repertório imenso. Então era muita música. Então eu aprendi muita música. Eu tenho o conteúdo, né? Que tanto tocar João Gilberto. Tocar João Gilberto, claro, tocar a Bossa Nova, tocar Moraes Moreira, os Novos Baianos, tocava toda essa galera que surgiu dos anos 70, né? Raul Seixas. Quando Raul Seixas surgiu, o repertório Raul Seixas, Caetano, Gilberto Gil, era a praia da gente. E a gente tinha um entrosamento com o pessoal da Bahia. Porque, como a gente era vizinho, os baianos vinham trocar musicalidade. A gente tocava voz e violão no morro, de Dona Bebé, na
na Suíça, Sim, né, sim. naquela região. Então tinha um morro de Do areia. Oratório do Bebé, né? No Oratório do Bebé. Então a gente tinha um morro enorme de areia branca, a gente pegava o violão e ia tocar, pra tomar lá. cachaça e tocar maravilha. violão lá. E aí os baianos, Ah, do Perinho Santana, que foi guitarrista de Luiz Melodia, de Marisa Monte, de Gilberto Gil, muitos anos, montou um disco, até morreu, um cara maravilhoso. Ele vinha de lá para trocar musicalidade com a gente. que E legal. através de Gilberto Gil. Gilberto Gil já sabia da gente pelo fato desse entrosamento. sim, Né? dessa turma, né, que já dessa turma. tocava. Quando ali. Gilberto Gil veio em 76 para Aracaju, aí nós se entrosamos para caramba, ficamos tocando o dia todo, que aí nasceu o Sarará Miolo. Então, tem essa Que- história que você tinha me contado, que Gilberto Gil estava por aqui em 76. Ele veio até um vídeo que ele fala, né? Você tinha me mandado até um vídeo que ele comenta assim, essa música eu fiz, estava foi de passando por Aracaju, eu foi. comecei em Aracaju, Foi, depois terminei em terminou em Fortaleza. Fortaleza, foi. Conta um pouquinho pra gente como é que E foi aí esse que contato. aconteceu? Gilberto Gil, em 76, veio para cá, trazido pelo irmão Domingos Santana Clarkson, que era um garotão, surfista, tudo, entendido de arte, fazia arte na Bahia. Aí ele conheceu Gilberto Gil, trouxe Gilberto Gil a primeira vez para Aracaju, em 76, naquela fase de refazenda, quando Gilberto Gil teve aquele problema da droga em Santa Catarina e tal. E ele veio para Aracaju e ficou na casa de Gilberto pintor. Sim. E ficamos tocando violão a manhã toda, o dia todo. Ele ia tocar no Ateneu, o show refazendo. Você acredita que ele desistiu de ensaiar, de passar o som, ficou tocando, a gente ficou brincando com o tema Sarará Miolo, Sarará Miolo, Sim. aquele tema Sarará Miolo e tal. Sara. Tanto que nós fomos para o show de noite, depois fomos para a adega do Antônio, que ficava em frente ao iate ali. O Antônio era um maître, um cozinheiro que cozinhava por iate, ele montou a adega do Antônio em frente. E essa adega era o charme da cidade. Sim. E aí, quando ele terminou o show, o Refazenda, com a galera toda, Dominguinhos estava no grupo. Aí estava assim, eu, Dominguinhos, Perinho Santana e Gilberto Gil conversando com uma moça que foi Miss Maria Luísa Cruz, foi uma Miss sergipana daqui, e ele estava conversando com ela, pediu uma palavra, ele distraiu da gente e a gente todo na mesa, os músicos todos da banda, né, que tocavam com ele. Sim. Aí ele toda hora me chamava a atenção, Tão baixinho, e a nossa música? Eu digo, tá aí, aproveite. Ele ficava falando isso. Mas essa música foi condensada na casa de Jobé, com todos nós reunidos, cantando Sarará Miolo, uma festança. Sim. Com esse Gilberto Gil, naquela fase de refazenda, ele muito legal, ele tocando, e que ele gosta muito de improvisar. Aí ficamos improvisando, brincando, e nasceu Sarará Miolo. Tanto que a composição ele foi com aquele registro na cabeça e concretizou essa música quando foi para Fortaleza, que ele viajou. Eu depois encontrei com ele no Rio, eu disse, eu fui com a música na cabeça e concretizei. Ele tinha a ideia do Sarará Miolo, dos cabelos enrolados, sim, que a gente tinha, e concretizou essa música. Mas as pessoas ficam pensando assim, Gilberto Gil roubou a música. Não roubou, não. Ele criou junto com a gente. Ele tem consciência. Toda vez que eu encontro com ele, no Rio que eu encontrei, estive no estúdio com ele gravando, estive no escritório dele, ele disse, olha, nossa música aí. Ele fala, mas não tem o nome da gente na música. Se tivesse, era uma virada. Mas ele comenta, todas as entrevistas que ele vai, ele comenta, meus irmãos, nós compomos em Aracaju. Ele tem uma consideração muito grande. Tanto que, em 79, ele veio para Aracaju, foi na casa da gente. Bateu lá, meus irmãos estão aí e tal. Aí legal, foi, aí a rua se encheu de gente. Que legal. Nós tivemos que arrastar ele e levar para... Porque a rua vinha gente do Siqueira, toda a parte de Aracaju. Para ver Gilberto Gil, né? Foi, ele bateu lá, chegou de supetão, na época do Realce, do que ele fez. Sim, do Realce. Mas nós tocamos 2 shows dele, Realce, ele ficou de gravar um disco com a gente, mas não conseguimos uma verba do Estado na época, sim, mas a gente teve um projeto que ia cantar com ele. Fui no escritório, ele escolheu do escritório dele, lá em Ipanema, ele escolheu a música, eu quero gravar essa, Pão de Raça, sim, é a música que a gente fez, sim, que fala nele. É sua, né? Não, é de irmão, é minha de irmão. Aí a gente fez essa brincadeira, Pão de Raça, que tem até a música Infrágil por bem da folia, no oco do mundo ao invés. Infrágil. Infrágil, da palavra infrágil, sim, mas que infrágil. Infrágil por bem da folia no oco do mundo ao invés. Essa música é muito legal. Sim. Estava para papá, Caju da China Alemão, Saravá Tapá, Miolo do Bento. Eu não sei se eu mandei para você essa. Sim. Eu acho que eu não mandei. Não, essa não. Estava, Pão de Raça o nome dela. Pão de Raça eu ouvi. Aí ele escolheu essa música para gravar. Que a gente teve uma proposta para gravar pela Transamérica, depois que ele terminasse de gravar.
E aí não rolou dinheiro, mas fui a ele, eu digo, eu não consegui uma verba, porque tem uma despesa, né? Sim, Aí claro. ele ia gravar com a gente, mas eu consegui gravar com a banda de Zé Américo, né? Que tocava com Elba Ramalho, que foi premiado pela revista Playboy, melhor arranjador do ano, e fiz um disco com 4 músicas, né? Com Terra do Brasil, que eu lancei em 85. Sim. Essa minha vida foi sempre voltada à arte desde criança, né? Porque quando criança, eu fui criado com minha avó e meu avô. Minha mãe me teve... Você é de qual bairro, Tonho? Eu sou do assim, bairro... Originalmente, assim, né? Quando Da criança, Caixa d'Água, da do Caixa Centro d'Água de mesmo, né? Criatividade. Eu nasci ali na Rua de Riachão, nos arredores da Rua de Riachão, entre Laranjeiras e Propriá. Minha avó tinha uma quitanda e meu avô era alfaiate. Então, minha avó era quitandeira e alfaiate. E aí, o que aconteceu? Eu saí da Rua de Riachão, fui morar na Rua de Gararu, e da Rua de Gararu na Rua de Buquim. Que a Rua de Buquim era o reduto do folclore sergipano, onde tinha guerreiro, chegança, reisado, escola de samba, tinha como é que chama, a chegança, né? Tinha todos os folguedos, o candomblé, todo era lá na Baixa de Buquim. Tinha o bilhar do seu Nelson. Eu fui criado naquela região. Então, eu corria... Você tinha todos os estímulos ali em torno, né? Eu corria, entrava no candomblé, saía correndo, entrava no forró de Seu Jaqueira. De Seu Jaqueira, eu ia do samba de coco de Seu Nelson. Daqui a pouco, a escola de samba era na esquina, Batuqueiro da Lua. Eu ficava lá. Então, minha vida foi dentro daquele reduto, tudo. E minha avó tinha uma quitanda sortida, e que ela vendia tudo, e final de semana juntava aqueles violonistas, pandeiristas, tocava das antigas, como Macepa, que foi compadre de João Gilberto, o Macepa, sabe? O pai de Ludo Gero, um amigo nosso, que daqui de Aracaju, que mora em Brasília. Macepa foi considerado um dos melhores violonistas sergipanos. Ele é compadre de João Gilberto. E aí ele ficava, amanhecia o dia de sábado para domingo, ele amanhecia na quitanda da minha avó. Ficava todo tocando violão. E aí o que acontecia? Pegava os instrumentos e guardava dentro da casa de minha avó. Minha avó tinha uma Tagé. Minha avó tinha uma Tagé, que era um móvel de sala, e guardava cavaquinho, tambor, pandeiro, tudo, violão. Aí eu fugia escondido, carregava e ficava mexendo. Eu gostava muito. Porque eu também gostava de cinema, né? Só andava assistindo o filme todo do estado todo, colecionava a revista, né? E aí eu fiz um cinema. Um cinema de... Na sua casa? Na minha casa eu fiz um cinema de lâmpada, essa lâmpada transparente. A gente bota água, pega uma caixa de sapato, fura o buraquinho e bota a resta do sol, não tinha luz, botava a resta do sol e aparecia na parede. Eu digo, aí eu ia para o cinema, assistir filme, mas ia para geral, para catar fitas, ou no lixo do lixo do cinema. Você frequentava mais qual cinema aqui todo cinema, Vitória, Aracaju, tinha o Rex, que o pessoal não lembra. O Palace também, o Palace Aracaju, o Rio Branco, o Bonfim Siqueira, o Veracruz. Qual que você gostava mais, assim? O que eu mais gostava? Tinha o Guarani, que era na Praça da Bandeira. O Guarani que a gente frequentava mais, que passava os filmes de Batman, de Flash Gordon. Sim, que era o super-herói, né? Passava, era série. Aí passava um pedacinho do outro que passava, a gente gostava de assistir esse filme. E lá eu trocava revistas. Eu tinha a coleção de Roy Rogers, Billy the Kid, entendeu? Eu achava legal isso aí. Eu cheguei ainda a fazer essas trocas assim com os amigos. Revista, né? A gente trocava revista. Às vezes fita cassete também. Billy the Kid, Buffalo Bill. Aí o Mata Saudade hoje em dia no YouTube. Eu baixo os nomes e assisto aqueles filmes todos. Sim, dá pra ver agora, ainda bem, né? Eu colecionava as revistas e trocava. Quando tinha uma revista mais difícil, aí tinha o Super-Herói Marciste, que eu gostava de Força, Juliano Gema, aí o Bart Lancaster, os filmes tudo do Brian. Então eu convivi também com essa parte de cinema. Aí eu fiz um cinema. E como a gente é de um tempo, nesse tempo de criança, foi criado na Baixa de Buquim. Depois nós saímos da Rua de Gararu, minha avó foi transferindo e foi para Baixa de Buquim. E a quitanda dela lá era um tempo que a gente não tinha energia. A gente não tinha energia. Aracaju não tinha energia nos postes. Né? Mas tinha gerador? Não tinha, era candeeiro. Normalmente o cara vinha da prefeitura botava um candeeiro para clarear lembro. Postes. Inclusive até tinha uma profissão, que era o cara que acendia. As casas eram de palha, né, feita de barro, aquelas casas, sabe? Normalmente as casas. As ruas não tinha esgoto, não tinha torneira, você tinha uma cisterna no fundo para tirar água. As coisas não tinha gás, não tinha geladeira, era pote.
Eu fui criado com essa coisa que eu mato uma saudade, eu adorei ter passado por essa fase. Caramba, mas isso que eu ia perguntar, eu acho que foi uma infância bem rica também, foi né? Rica, por conta de todos esses estímulos que você falou, né? Quando eu vejo os arraiais agora, os arraiais eram de tablado e coberto de palha de coqueiro. Né? Normalmente era assim, criado nas ruas, e a gente tinha bem artesanal mesmo, né? Bem artesanal. Os bairros eram todos cheios de arraiais, que a prefeitura financiava a energia, era a Energipe, cedia as luzes, e clareava, a prefeitura dava o tablado e as famílias enfeitavam com palha. Mas não tinha sanfoneiro, cara. Não tinha essa quantidade de sanfoneiro que tem hoje. Era serviço de alto-falante, daquele serviço de alto-falante da Bocona. Então, aquela difusora, né? E aí que a gente ia acostumando a ouvir Jacques do Pandeiro, Luiz Gonzaga, Ari Lobo, né? Abdias, sua sanfona. Então a gente ouvia essas músicas tradicionais do forró, sabe, tradicional no rádio, porque era 78 rotações os discos. As vitrolas eram de 78 rotações. E na rua tinha uma rádio, chamada Barbosópolis, que ficava no alto, e lá o cara fazia o programa. Botava o microfone e pegava as cartas de namorada, quem falava com 100, com fulano, fazia as propagandas. Não tinha rádio, né? E eu montei uma rádio, também. Eu montei uma rádio na minha casa. Fala aí que você de 100 falou metros. que foi seu sonho desde criança, né? Ter uma rádio. Por isso que eu estou falando que eu tenho. Porque eu tinha a PR Cassino. A minha PR Cassino, o nome da rádio. PR Cassino e depois Continental. Quais eram os programas que tinha nessa rádio? Os programas transmitindo do cemitério, entrevista com o Nego Beto, fazia entrevista, tocava violão. Para a vizinhança, mandava mensagem. Essas coisas bem interessantes. Botava música para tocar. O disco era 78 rotações e eu inventei uma vitrola de madeira. Você criou a vitrola? Eu criei a vitrola de madeira. Peguei uma madeira, fiz redonda, furei botei um eixo de vergalhão, né? Peguei o carrinho de linha, botei um enviesado, um assim, outro assim, pegava antes era no dedo, cansei no dedo, e pegava um papelão grande, botava no bico do papelão, fazia um cone, e no bico botava uma cortiça e uma agulha. E naquela agulha, aí ficava ouvindo som, eu passava a noite toda ouvindo música, assim, amanhecia o dia, eu guri. Aí eu inventei, depois eu cansei, eu digo, vou botar uma manivela. Aí fiz uma manivela, botei uma borracha, aí rodava, aí rodava o disco, né? Aí pronto, o cinema era assim, o cinema era de coisa, de luz do sol, da resta do telhado, né, que vazava, né? Aquele resta eu botava um espelho, batia aqui, refletia na caixa e aparecia na parede. Depois eu cada vez fui melhorando. Sim, né? Aí aperfeiçoando. Aperfeiçoando. Aí botei uma luz de 60 velas, era fraco. Aí só uma de 220. Aí achei uma lâmpada de 220, aí botei. Aí botei a luz de 220, aí clareava. Aí eu fazia... O que é que eu fazia? Eu pegava as fitas, cortava, e tinha duas partes. Botava um negócio redondo com as fitas, criava o título do filme, e pegava os pedaços de fita e inventava uma história. Aí a montanha colando. Aí eu ia passando, rodando e passando as imagens, né, como que eram os framezinhos, né? Aí cada fita rara eu tinha. Irmão, meu parceiro, eu conheci na escola, no pré-primário, eu conheci ele vendendo umas fitas raras. Eu digo, o cara... O seu contato com o irmão foi assim? Foi a primeira vez que foi no colégio, eu era pré-primário, ele era terceiro ano, já primário. E eu disse, ele tinha umas fitas que eu procurava muitas fitas. Aí ele tinha umas fitas de Romy Schneider. Eu lembro ainda de Romy Schneider, Jeanette Leigh, que fazia aqueles filmes de império, de coisa, a fita bonita, os filmes, a cor bonita, colorida. Eu digo, vou comprar. Aí comprava ele as fitas. Aí eu tinha quitando, eu ia para gravar ele, comprava. Aí pronto. Dali foi a primeira amizade que eu tive. Primeiro contato que você teve com ele, né? E o irmão dele, que até hoje, Zé Everton, que faz uns quadros lindos, umas artes, o irmão dele, na escola ele fazia uns desenhos, os cowboys. Desenhava os cowboys, desenhava os índios. Aí eu aprendi a desenhar, deixar desenhado nos quadros, né, de giz. E a gente acostumava a riscar na calçada. A calçada tinha aquelas pedras brancas. Sim, sim. A gente riscava, ali fazia os desenhos. Pitil, que foi o baixista do The Tops, que é amigo também. Pitil, que aprendeu a desenhar ali, eles também aprenderam a desenhar na calçada. Cara, que massa, que legal. Você vê como é que a vida da gente era tão mais real, assim, não tinha televisão. Sim. Não tinha geladeira.
Mas tem a imaginação de vocês, né? A imaginação, criação. A lua era a coisa mais linda em Aracaju. Com as estrelas eu deitava, ficava pra só ver tudo, né? Era demais. Caramba. Aí depois foi chegando a energia, foi chegando a civilização, né? Geladeira, foi chegando as coisas, já foi mudando tudo. E eu participei nas escolas de samba, né? Nas escolas de samba. Que era perto de sua casa, estava ali, né? Fui passista das escolas de samba, das quadrilhas juninas também. Eu participei nas quadrilhas juninas. Você era dançarino também? Dançava. Eu gostava de dançar muito forró. Eu fugia de cá para dançar forró nos arraiais. O meu tio Manuel, eu tinha o melhor arraial do estado, que era na rua de Ribeirópolis. Sim. Era meu tio Manuel, irmão da minha avó. E meu tio, seu Renato, tinha na rua do Estudante, lá perto do Centro de Criatividade. Meu tio Renato, que foi expedicionário, que ele tinha um arraial também lá na rua dos Estudantes. Aí, quer dizer, eu tenho a raiz assim, mas na minha família não tinha ninguém de música. A tendência de música foi do meu dom mesmo. Minha dúvida era essa aí, Tom, porque você estava falando aí todos esses estímulos, eu ia perguntar isso. Quando foi qual, na sua memória, quando é que você lembra assim, o primeiro momento que você teve contato com música? Com música. Seja ouvindo, tocando, na sua memória. Com quantos anos você lembra assim? Eu pequeno eu já tinha tendência musical, porque eu só andava cantarolando. Eu gostava de dar recado, ajudar as pessoas, minha avó, para ir cantarolando aqueles musicais que você sai cantando pelo relento, que o cara faz aquilo. Eu gostava de sair cantando e inventava música. Eu ia para o banheiro da escola, guri. Ali você já estava compondo. Eu já componho, eu fazia mais de 5 LPs, com 12 músicas. Eu dentro do banheiro. Aí o pessoal me chamava, Antônio, o Robson, me chamava de Robson. Ô Robson, não vai sair do banheiro, ficar no banheiro trancado. Riscando a parede, né? Riscando a parede, que a parede tinha aqueles riscos bonitos, eu via aquela coisa incrível. Eu acho que o dom, é a tendência. Eu sinto que eu nasci já com o dom. Eu não faço muito esforço. Sim. A música já vem naturalmente. Aí daí eu fiz meu primeiro violão. Foi você que fez o seu primeiro violão? Peguei uma madeira, aí cortei no tamanho de violão e fiz de corda de nylon de pescar. Sim. Botei uma mais grossa, mais fina, e botei essas cravelas aqui. Sim. Eu fiz de guarda-chuva, aquelas hastas, cortava e botava. Sim. Aqui assim, aí depois fiz essa haste de madeira para apertar as cordas. Aí eu sempre tenho a intuição de querer mais, né? Sim. Aí eu queria eletrificar. Aí como eu tinha picape, tinha uns picapezinhos à mão, depois fui melhorando o eletrônico. Sim. Aí peguei um cristal daquele e botei. Aqui aí ficou elétrico, eu passava o dia todo tocando. Não sabia tocar as acordes, mas ficava fazendo som. E eu tinha tendência a fazer as músicas. Música eu criava toda hora. Qualquer coisa eu estava fazendo. Mas você lembra qual foi a primeira música que você compôs assim, não, com violão? Consciência eu tenho. Antes disso tudo eu já fazia. Sim. Mas uma que eu guardei foi uma que eu fiz na Praça da Bandeira. Que eu fiz para uma menina que eu gostei dela. Aí fiz essa aqui. Eu fiz essa música aqui. Essa aqui Só você ficar pensando da maneira que eu vou vivendo, sem poder lhe amar. Eu sozinho vou sofrendo, bem pertinho de você. Pra que eu vou chorar? Pra que eu vou pensar? Vou só dizer que eu amo você. Porque naquele tempo a gente tinha muita coisa... bonita, hein? A gente tinha muita coisa de romance, né? Você mostrou pra ela essa música? Não, ela não chegou a conhecer, não chegou a conhecer. Não, chegou não? Eu nunca gravei essa música. Eu estou com vontade agora de gravar ela. Era bonita, Tonho. Muitos anos. Eu tinha... Nesse tempo eu tinha quantos anos? Tinha 13 para 14 anos. Foi quando eu comecei a tocar violão. Porque antes disso eu fazia música de cabeça. Sim. Essas músicas... Tudo que você cantarolava e compunha... Aí não guardava. Sim. Mas fazia, eu já vinha muitos anos, desde guri, fazendo música. Tudo assim. Se eu vinha para o cinema, então o cinema me influenciou muito. Né? O rádio me influenciou muito. E que eu gostava de ouvir rádio
da Inglaterra, da Índia. A rádio era ondas curtas. Ah, você sintonizava... sintonizava ondas curtas. Sim. Eu gostaria de ouvir ondas curtas. Eu não ouvia rádio nacional. Às vezes eu pegava a Rede Globo do Brasil, mas eu ouvia muita rádio da Índia, da África. Tanto que eu tenho essa mania até hoje. Hoje em dia, com o YouTube, eu boto o nome das emissoras de rádio, escuto rádio. Acho que é mais fácil. É muito mais fácil. Mas naquele tempo era difícil, porque a onda ia e voltava, a onda ia e voltava. E eu inventei um rádio galeno, né? O rádio galeno. O rádio galeno é um rádio de 3 peças. Sim. É um transformador de saída, um diodo e um alto-falante. E você liga no arame farpado, qualquer arame. Aí você pega uma rádio local que tem a mais potência. Aí naquele tempo aí peguei essa mania, aí ficava ouvindo na cerca, eu ia para a cerca, sim, ligava o rádio e ficava ouvindo. Daqui a pouco fui inventando. Isso sempre eu vou criando mais. Estou vendo, você é um inventor, rapaz. Aí comecei a fazer uma caixinha com os botões de dial e tal, para dizer que era um rádio. Sim. E descobri que a antena da Rádio Cultura era vizinho ao cemitério São João Batista. Naquele terreno tinha uma antena gigante. Um dia que eu cheguei que liguei naquele arame perto, rapaz, o rádio alto, aí, o volume aumentou. Sim. Aí eu ia para lá. Aí fiz o rádio, botava o rádio tão grande, já sentava e ficava ouvindo a rádio. Só ouvia uma rádio. Né? Eu não descobri a coisa de trocar em emissora de rádio, mas pegava a rádio mais potente do estado. Pô, mas... minha vida foi sempre assim. Então, eu queria perguntar para você também o seguinte, você já falou como foi seu estímulo, sua influência, né? E você participou de muitos movimentos culturais, né? Até, inclusive, a gente estava conversando antes de começar a gravar, sim, né? Você falou um pouco sobre que você teve várias fases. Eu queria que você falasse um pouco, que eu lembro que eu li que você e irmão fizeram um dos primeiros shows autorais, aqui em Aracaju. Em 76. Em 76, quando a gente conheceu o Gil com o Refazenda, a gente estava com o show Exposição de Motivos. Porque eu fui-me embora, eu tive que ir embora, que minha avó tinha falecido, ficou morando meu avô, minha mãe sempre morou no Rio de Janeiro, meus irmãos, né? Minha mãe, quando me teve, eu pequena, ela foi embora no Rio de Janeiro trabalhar, eu fui criado com minha avó e meu avô. E aí o que aconteceu? Chegou um momento que eu tinha que ir embora. Aí eu era parceiro com o irmão e Marcos, porque Marcos Antônio, que era chamado Marcos Chulé, foi o grande compositor. Eu era parceiro mais dele, né, de Marcos. Em 69 nós ganhamos o primeiro Festival da Canção com Cruzada, a música dele. E depois ganhamos com Reflexão o primeiro estudantil. Aí ganhamos o primeiro, o segundo, depois Alcides ganhou com Thales Ferraz, sei o que, mas nós fomos os primeiros a ganhar o primeiro Festival da Canção do Estado. O primeiro estudantil e o primeiro do Estado. Quem é que promovia, irmão? Quem promovia... Rapaz, quem promovia o Charles Moritz foi o pessoal do Ateneu. Ateneu, né? E Hilton Lopes produziu o primeiro da canção. Hilton Lopes produziu. Juntamente com o Amaral Cavalcante, né? Eles faziam produção dos órgãos de cultura. Porque não tinha órgão de cultura, né? Não existia. E aí... Não tinha uma Secretaria da Cultura? Não tinha. A Secretaria de Cultura surgiu depois da movimentação minha de irmão, em 76, quando a gente começou a criar a composição local. Porque depois dos festivais, fizemos o show do Quilombo, o Som do Morro Branco, no Teatro Vila Lobos, né? A gente fazia no Teatro Vila Lobos, quando fundou. Eu estudei no Vila Lobos, no Conservatório de Música, cantei na orquestra, estudei na Academia Carlos Gomes, né? Carlos Gomes, Academia Carlos Gomes, estudei também. E o que aconteceu? Tinha muita movimentação. A gente toca muita música mecânica. Aí sentimos necessidade de começar a trabalhar as composições nossas, porque a gente era muito alienado à música dos outros. Sim. E eu cansei de estar cantando música. Eu divulguei esses artistas todos. E sentimos necessidade de montar um trabalho autoral. Aí o primeiro trabalho autoral que nós montamos foi em 74, Zoológico, que eu botei Jorge Lindo, Eduardo Oliva, no Vila Lobos. Mas foi uma coisa assim, englobando assim, pintura, poesia, dança, música, sabe? Sim. Aí fizemos esse primeiro trabalho chamado Zoológico. Sim. Né? Aí, depois daí, sentimos a necessidade de montar um trabalho com o Marcos, o Som do Quilombo e o Show do Morro Branco, né? Com o Marcos, a irmã participou e veio os festivais. Mas nós ganhamos o terceiro Festival da Canção, o irmão ficou em segundo lugar, né? Com Transição, e nós, pela forma musical, que a gente tinha bagagem, a gente era os caras diferenciado da galera, porque a gente
criava um trabalho próprio. Até hoje, se eu tocar as harmonias que a gente toca, os caras não tocam as harmonias. As harmonias a gente queria criar, como o João Gilberto criou, como os outros criaram, uma harmonia. As referências de vocês eram... nossa, sergipana, com harmonia, mas a gente não tinha um grupo coeso, porque você sabe que tudo funciona com grupo. Sim. Né? A gente não tinha um grupo que chegasse junto. Os caras são muito alienados a cantar a música dos outros. É muito bom cantar. Eu cantei muitos anos, mas hoje em dia eu prefiro tocar minhas músicas do que estar tocando música dos outros. Ô, Tonho, que era essa turma que estava interessada em compor? Você falou irmão, falou você, Não, Jorge Lins... A base era a gente. A base de composição, depois do festival, tinha Alcides Melo, tinha Ismar Barreto, né, tinha Valder Frei, né, tinha Nery. Uma turma começou também a criar, Joésia Ramos. Né? O pessoal começou a criar vontade de compor suas composições. Aí Paulo Lobo, né? Aí foi surgindo essa galera toda, né, de músicos. Aí foi muito bom. Aí cresceu, foi crescendo aos poucos. Hoje em dia, Aracaju desponta fora, tudo. Surgiu muito conteúdo. Eu fico muito contente, porque naquele tempo era engatinhando, não tinha os órgãos. Aí teve a necessidade... Sim, você falou de 74, não foi? Foi 74, 75, eu ganhei o Festival da Canção Instância, o 5º festival, em primeiro lugar, com a composição que eu tinha, o Claro e Escuro. Mas tinha muito festival aqui, hein, em Sergipe, né? Sempre tinha. Aí as TV Sergipe 79, que fez um festival da TV Sergipe, que surgiu também vários artistas, né, da música sergipana. Com cobertura da TV, tudo. Aí a TV resolveu fazer com a produção deles mesmo. Aí em 79. Legal. Mas a gente vem de 69, 10 anos depois. Mas me diga aí, no caso desse show de 76, como é que foi o processo para chegar naquela produção? Pronto, aí eu fui para o Rio de Janeiro, irmão era economista, passou no projeto Rondon, por lá para o Rio de Janeiro, e eu tinha, quando saí de Aracaju, eu fui embora, ele tinha dificuldade nas composições dele para organizar, que ele não tinha tempo. Aí disse, Toninho, se eu precisar de você, para você montar, você vem do Rio de Janeiro para cá para montar, eu disse, olha, no dia que você quiser, pode contar comigo que eu venho para a gente organizar o repertório e montar uns trabalhos, né? Aí ele passou no Rio e me convidou, Tonho, você tem interesse da gente você ir para Aracaju para a gente montar esse trabalho da composição? Eu tenho. Aí vim, saí do Rio, vim para cá, aí peguei as composições dele, comecei a organizar, ele trabalhava muito de economia, eu ficava organizando as composições e montamos o show primeiro, Exposição de Motivos. Foi dia 26 de novembro de 1976, no Teatro Vila Lobos. Aí fizemos uma Exposição de Motivos. Aí foi um show maravilhoso, foi 2 dias, depois repetimos a dose. Repetimos a dose no Teatro Ateneu. E aí que vem a questão. Naquele tempo a gente tinha censura, a ditadura, né? Aí que aconteceu? A Polícia Federal barrou o repertório, só ficamos com 2 músicas do repertório. Ué, porque a censura por causa das letras, do teor das canções, né? Porque tinha uma música que a gente falava, repare, porém, as tatuagens mentais, cuidado, meu bem. Pronto. O que é que vocês querem dizer isso? Quer dizer com cuidado, né? Que tatuagens mentais tatuagens mentais são Aí outra coisa, uma música que eu não sei se você for andar, se você for andar, andes. A música só tem isso. Ele resolveu... Implicaram também. Andes ou andar do verbo andar? Aí interrogava, a gente era interrogado. Porque tinha os censores, né? Antes, a gente só liberava... Eloá Noronha, a censora era Eloá Noronha, uma senhora, essa mulher. Ela pegava no pé. Aí nós tivemos uma arguição e condenou da gente fazer o show no Ateneu, esse show de volta. Aí tomava o carimbo lá. Mas nós fizemos. Mas mesmo assim... Nós fizemos. Aí ficamos proibidos. Ela mandou uma circular para os órgãos. Daí já tinha, nesse tempo, já estava começando a surgir os órgãos, alguns órgãos, né, que contratavam a gente. Porque não tinha os órgãos de cultura, mas tinha a universidade, que contratava a gente, e alguns órgãos contratavam. Diz que era proibido contratar. Em Setu contratava, né? Aí, pronto. Começaram a barrar a gente. Caramba. Começaram a barrar. Aí nós fomos fomos infratores, né? Aí fomos proibidos de tocar ao vivo. Mas você disse que baixou polícia no dia? Não. Não, eles não foram lá, mas não fizeram um documento mas souberam de contratar a gente. E como é que foi também? Que vocês tocaram várias vezes. Como é que foi a recepção do público, assim? Porque eu fiquei me perguntando aqui, né? Tipo assim, que o público estava acostumado a ouvir bandas tocando canções de outros grupos que não eram autorais. Não, o povo começou a gostar. Começou a ter lotações, a gente vendia ingresso, a gente corria atrás de patrocinador.
No começo entrava os amigos, ia muita gente. Lotamos, chegamos a lotar. Porra, que legal. Foi maravilhoso, os shows foram maravilhosos. O povo participou, muita gente participou do show. Maravilha. Aí depois surgiu o grupo daqui, depois surgiu o Mad Fox, que hoje é Cataluzes. Sim. Aí foi surgindo outros artistas fazendo show, o grupo Repente, Bolo de Feira com o Antônio Carlos do Aracaju. Aí cresceu, o mercado foi crescendo, foi surgindo, show de teatro. A gente fazia show mais de teatro. E essa experiência, Tonho, lá no Rio de Janeiro, porque você foi para o Rio, né? Quer dizer, você e irmão, no começo dos anos 80, não foi isso? Foi 81. 81. Nós fomos convidados pela equipe do Conclave de Sol, com Ilma Fontes. Era um show com a Joan Baez. Sabe quem é a Joan Baez? A Joan Baez é uma cantora de country americana que batia muito na questão da energia nuclear, da poluição da energia nuclear. Então, tinha uma movimentação de Angra veio para cá, por causa dessa por causa da usina lá, da né? usina. E os artistas da música brasileira todo, Elba Ramalho, Zé Ramalho, Erasmo Carlos, todos foram convidados para fazer o show no Aterro do Flamengo em prol dessa luta. E daqui de Aracaju foi convidado o irmão Antônio Baixinho e Alcides Melo. Aí os cartazes tinha no Rio de Janeiro todo. Muito legal. Aí nós fomos em 81. Aí quem ajudou a gente para viajar, para arrumar o transporte, foi Luiz Antônio Barreto. Sim. Porque não tinha dinheiro para ajudar, a gente pedia ajuda, não tinha para comprar as passagens. Aí Luiz Antônio Barreto conseguiu uma verba para a gente viajar. Chegando lá, a gente conhecia o Zangrande, um amigo da gente, Zé, o que mora na Ilha do Governador, e queria que a gente fosse para lá. Vamos para o Rio de Janeiro, que lá é o que é o mercado, vocês ficarem aqui presos, lá você vai conhecer os artistas, vai entrar na gravadora, tudo. E foi bem. Quando nós chegamos lá, conhecemos a Flor de Cactos. A Flor de Cactos do Rio Grande do Norte, que acompanhava Zé Ramalho, Geraldo Azevedo. Era uma banda muito coesa. Muito boa, que já trabalhava para a RCA Vitor. Ganhamos logo esse presente. Ele estava gravando no estúdio, liberou 6 horas. Aí nós fomos para o estúdio de Chico Batera. Chico Batera foi um dos bateristas que tocou com Cat Stevens, tocou com Jet True. Jet True ficou doido por ele e tal, por ele tocar na gravação. E Chico Batera tinha um estúdio que gravava Caetano, Gil, Lulu Santos, Caetano Veloso. O estúdio dele era a flor do Rio de Janeiro, onde frequentava os grandes artistas, sabe? Marcelo Sequim era o técnico, que é o guitarrista que foi do The Voice. Aí toda a galera da flor, da nata da música brasileira. Tava lá. Aí nós fomos gravar lá. Ganhamos 6 horas, fomos gravar. Pegamos a Flor de Cactos, foi lá fazer um show. Aí gravamos. Com licença, Pão de Raça, gravamos, né? E Ecoa. Gravamos 3 músicas. Aí, quando os caras viram essa música da gente gravada, aí teve o show no Aterro do Flamengo, foi aquela loucura. Sim. Jornal do Brasil, toda a imprensa toda, uma loucura da pé. Aí depois proibiram, né? Foi proibido. O show foi a polícia, tudo, uma doideira. Mas nós ficamos no Rio. Daí ficamos no Rio. Vocês ficaram quantos anos, mais ou menos? Assim? Eu fiquei 5 anos, o irmão ficou só 4 anos. Aí, em 5 anos, eu consegui, de tanta luta, eu encontrei pessoas para financiar o meu disco. Eu fiz meu disco todo lá. Aí o cara bancou, eu gravei na Transamérica, que Gil gravava, que todo mundo gravava, com os melhores músicos, fiz meu primeiro disco, Terras do Brasil, pela Polygram. Aí foi impresso pela Polygram, em 85. Aí quando eu vim para cá, aí vi a movimentação de Aracaju, né? Aí, precisava da somação, porque estava arrastado. Aracaju estava arrastado ainda, sem ninguém progredir. Aí somamos, aí cresceu. Irmão, isso em 86, quando você voltou, 85, 86? 85. Irmão voltou em 84, mas eu voltei em 85. Voltei para o Rio e depois vim inaugurar o Centro de Criatividade. O governador João Alves mandou passagem para inaugurar o centro. Como nós somos responsáveis daquele centro ali, criamos um movimento lá no bairro, 2 anos, para ser criado aquele Centro de Criatividade. Fizemos uma movimentação cultural. Aí dali nasceu... Jaime Lerner veio, o João Alves trouxe e construiu aquele centro. Poxa, que legal, que bacana. E você também resgatou, também participou dessa retomada do Rasgadinho também, não foi? O Rasgadinho eu sou fundador, juntamente com Tonhão, Messinha e Robson Viana. Criação, na verdade, né? Nem retomada, foi criação. Nós retomamos porque eu participo do Rasgadinho, do Real Rasgadinho, do seu Lindolfo, quando ele saía da Suíça, quando era guri, ele saía dia do domingo, o Rasgadinho, todo mundo rasgado pela... E quem participava do grupo para dar o aparato total era
a Escola de Samba Império Serrano, que eu era passista. Então, quando é das 2 horas da tarde, a gente tinha que largar o rasgadinho onde tivesse e a gente ia desfilar na avenida. Sim. A gente desfilava na avenida. Era na qual avenida? Na avenida, na rua de Pacatuba. Na rua Pacatuba, mesmo. O desfile da rua de Pacatuba, aí todas as do escolas... calçadão da Fausto Cardoso e até o mercado. Caramba, um percurso longo, o percurso, a gente saía da Rua do Maruim, descia a ladeira da Rua do Maruim, pegava a Rua Pacatuba, da Rua Pacatuba e ia até o mercado. A escola de samba tocando. Era de ritmo, eu participei uns 3, 4 anos. Aí quando eu fui entrando na música, 14 anos, o negócio agora é música, voz e violão, que eu sei cantar. Aí a Mauri dizia, o diretor da bateria, o diretor do Império Serrano, rapaz, eu quero que você continue, não dá mais não, Mauri. Eu era de menor, eu procuro tirar o documento, não dá mais daí o negócio. E eu gostava de bola, eu queria ser jogador. Eu lutei muito para ser jogador, joguei. Foi? Você jogava em qual posição você jogava? Eu era ponta direita. Eu gostava ponta direita. Ponta direita. Eu partia. Você é aquele velocista. Eu gostava de Jairzinho. Então você corria muito, né? Eu corria muito e fazia gol na era. Aí eu joguei no Flamenguinho, que eu estudei no Colégio Tobias Barreto, de Alcibiades, o antigo. Na praça, né? Não, o antigo. O antigo da Rua de fica Pacatuba. Pacatuba, né? Sim. Era, o Tobias Barreto era de Alcibiades, né? É uma escola particular, na época não era do Estado. Depois fui para a Escola Técnica e da Escola Técnica fui para o Ateneu. O Ateneu é que deslanchou tudo, que é Detops, aí foi as bandas, as meninas, as matinês na Atlética, o chá dançante no iate, que nós acompanhamos a seleção brasileira em 74, a seleção de Pelé de 70, né? Sim. Eles vieram para cá, o Vasco da Gama, jogaram para a inauguração do Batistão, não foi? Não foi? Eles vieram, mas todo mundo, quando era de noite, todo mundo ia... As estrelas tudo ia para o iate. E a gente era o grupo do iate, o Detops. Sim. O Detops era o grupo do iate. Então a gente tinha um repertório todo eclético, moderno. Aí a galera só queria a gente. Pô, legal. Tempo muito bom. Pô, muito legal, Márcio. Então você já gravou quantos eu gravei uns 15 vinis e gravei uns 15 CDs. Aí agora sem me desgastar muito. Como eu tenho muita música demais. Eu estou catalogando que eu quero gravar, deixar registrado um bocado de música, porque cada música é inédita, gravada, músicas legais que eu... Essa mesmo que você tocou é belinha, viu? Essa eu nunca gravei. Eu tenho música, até do festival que eu ganhei de Estância, eu nunca gravei. O Claro Escuro, uma música muito bela e tal. E aí eu estou organizando, catalogando, que eu tenho muito material. Todo dia eu acho uma letra diferenciada, outra coisa. Eu tenho um caderno que eu selecionei, ali só tinha 100 músicas naquele caderno. Fora as outras que eu tenho muito. Eu tenho várias bolsas que eu estou catalogando, dá muito trabalho. Eu compus e fitas gravadas, porque qualquer ideia eu gravava. Aí como eu sou muito eclético, eu não gosto de ficar na mesmice. Eu briguei, uma das coisas que eu não consegui entrar nas gravadoras no Rio na época, que eu estava batalhando, é porque eu tinha diversos estilos. Você era muito versátil, assim, né? Então, antes as gravadoras não aceitavam. Agora não, depois de um tempo, abriu. Canta forró, canta samba, canta funk, canta rock, entendeu? Aí as gravadoras abriu esse leque. Mas agora, na época era preconceituoso. Agora é curioso, porque por exemplo, muitos porque nós somos do país tropical, cara, não pode castrar a gente. Justamente a diversidade. Eu venho do rock. Sim. Eu nunca fiz um disco de rock. Se eu fizer um disco de rock, estou embaixo, está cantando rock. Eu venho do rock. E eu sei cantar rock. Eu cantava rouco. Eu cantava aquela música de The Who. See me, feel me, hear me. A música pesada de The Who. Sim. The Who era uma banda do cacete. Essas bandas internacionais. E eu venho dessa praia. Hermit, The Monkeys. É tudo banda que muita gente nem conhece. Os caras do rock não conhecem essas bandas. Sim. O Grand Funk era um grupo do cacete, o Grand Funk. O Grand Funk eu não conheço, não. King Crimson é uma banda louca da porra, King Crimson. Cada banda, tudo eu gostava de rock progressista. Sim. Dos rock mais progressistas, de viagem e tal. O Yes Fred, o Yes era uma banda do cacete. Você sabe que o Yes, Rita Lee comprou o equipamento de Yes, né? Foi? Não sabia, na época do rock, ela comprou o equipamento do Yes, do Yes, ela comprou o instrumental. Caramba. Rita Lee é foda. Bem, Tonho, em relação à questão do desenvolvimento da música sergipana mesmo, a música autoral sergipana, a gente tinha conversado já,
né, de que você e irmão foram um dos desbravadores, né? Porque já existiam artistas sergipanos aqui produzindo música e tal, mas música autoral... Não, na verdade é o seguinte, existiam as bandas de baile. Né? Como eu venho da banda de baile, dos Detox, os Nômades, os Comanches, das Adélias, os Guaranis, tinha vários, os Apaches, tinha muitas bandas de baile. Mas era música mecânica dos outros. E a nossa preocupação, como a gente se reunia na minha casa, que era na Baixa de Buquim, com Marcos Chulé, Marcos Antônio, que foi um dos maiores compositores sergipanos, foi o Marcos Antônio. Eu fazia parceria com ele antes de irmão. E nós tínhamos a preocupação em criar algo como os outros estados de Itaú, como a Bahia criou Gilberto Gil, Caetano, muitos cantores, compositores. E Aracaju a gente tinha, esporadicamente, alguns Marcos Melo, tínhamos Antônio Barreto, tinha Hugo Costa, tinha Valdir Freire, tinha vários compositores sem muito compromisso. Mas era uma ou duas músicas, não tinham responsabilidade, tanto que mulher não tinha. Nós incentivamos a Joésia Ramos a compor, que ela tocar música, mas passou também a compor e compõe muito bem, um artista fora de série. E daí influenciamos as mulheres. Mas a preocupação nossa com o Marcos, principalmente com o Marcos, como a gente pesquisava muito, a gente ouvia jazz, Miles Davis, David Brubeck. Era um estudo mesmo, né? A gente fazia um estudo de pesquisa, com música clássica, música erudita, como jazz, como bossa nova, como a gente curtia todas as linhas melódicas. E quando foi surgindo a Tropicália, nós chamávamos a Tropicália com Caetano Gil, e foi uma virada muito grande na música. E nós tivemos a preocupação também de criar uma assinatura sergipana. Né? A nossa preocupação com Marcos, e Marcos reuniu com o irmão. Irmão era economista, era parceiro de faculdade, irmão começou a querer compor também, e fazer algumas músicas, não fez transição, participou dos festivais, mas Marcos Antônio era a preocupação, eu e Marcos, quando nós se juntamos, como eu venho de música mecânica, Marcos também, que era do Top Caps, Marcos era crooner e guitarrista do Top Caps, que foi uma banda daqui sergipana, a primeira banda a cantar o repertório, tocar 5 horas sem repetir uma música. Agora, é o seguinte, a gente cantava Rolling Stone, Jimi Hendrix, Tim Maia, Jorge Ben, Marcos David, quer dizer, a gente tocava um repertório muito variado. Era variado. Então, nós tínhamos uma preocupação também de criar uma composição nossa local. Né, que aí eu criava música, o Marco também criava música. O Marco foi o primeiro a ganhar o primeiro Festival da Canção do Estado em 69, com Cruzada. Depois ganhamos o Estudantil, o primeiro Reflexão, Música Minha de Marcos. Quer dizer, nós começamos a ficar preocupados em criar uma linguagem própria nossa. Tanto que você vê pelas nossas composições que ela tem uma nuance diferenciada, que a gente não queria copiar, porque normalmente o cara, quando vai compor música, muitos compositores copiam outro artista. Mas a nossa preocupação era criar algo diferenciado. Né? Então, é difícil ser aceito. Então, nós lutamos muitos anos. O Marcos adoeceu, o Marcos era economista, adoeceu cedo, né? E aí eu juntei com o primeiro show autoral, foi dia 26 de novembro de 1970. Nós montamos o primeiro show autoral com composições nossas. Né? Tem uma música aqui assim, Feito em memória, a bela vida assim, do nosso show primeiro, Exposição do Trio de 70. E através disso também conhecemos Gilberto Gil, estava com o show Refazenda, e daí por diante nós não paramos mais. E nós influenciamos uma geração, Mingo Santana, Paulo Lobo, Lula Ribeiro, influenciando uma galera. O Barreto já veio dos anos 60 também, mas é um cara que contribuiu muito com a composição. Então a gente foi crescendo, Valdir Freire, Nery, entendeu? Nery. Então a gente foi criando um reduto, movimentação. Teve Dati, teve Bicias, né? Teve Black Malê, sabe? Luiz Carlos. Então nós fomos influenciando uma geração lá de cima da caixa d'água. Como a gente era da caixa d'água, a gente foi criando uma linguagem. Tem um clube da esquina e tem a turma da caixa d'água. Aí como tinha um clube da esquina, nós éramos muitos fãs de Milton Nascimento, que era enquadrado naquele tempo como o cara que tocava Milton Nascimento, que a gente realmente tocava muito Milton Nascimento, e muita gente não sabia tocar Milton Nascimento, que era difícil, né? E a gente tocava as músicas de Milton Nascimento. Cantar também. Cantar. E, tem músicas incríveis. Iniciamos uma geração e começamos a criar, forçando a barra, não tinha órgão de cultura nenhum, não. Era independente. O governador era Augusto Franco. E tinha uma verba na universidade que Paulo César
reverteu uma ajuda para a gente para fazer o show. Expulsão Motivo foi um show praticamente feito com o dinheiro dos nossos próprios esforços. Mas nós botamos o governo do Estado de Sergipe para poder somar. Sim. Na verdade, não tinha o governo do Estado de Sergipe, mas nós fizemos o show, foi no Teatro Vila Lobos, que é do Conservatório de Música Vila Lobos, e dali depois nós fizemos no Ateneu. Né? É um show muito bonito, que foi expulsão a participação de outros músicos. Era verde, né? Era um movimento que influenciou uma geração. O primeiro passo foi daí. Porque a gente já tinha feito shows, né? Eu fiz Zoológico também, que é um show em 74, com o Jorge Lins, Luiz Eduardo Oliva, a geração que ele criou, que era pintura, música, poesia, dança. A gente envolvia toda a área da arte. Vocês eram onde? No Teatro Vila Lobos. Vila Lobos também. Foi. E aí o que acontece? Criamos esse show Zoológico em 74, e que também influenciou uma geração. Né? Isso, nós sabemos da importância dessa coisa, porque é difícil, por só aceitar a música dos outros, mecânicos. Sim. Eu, como era crooner de banda, fazia muito sucesso na área internacional como brasileira, mas foi difícil, mas eu consegui com o irmão ficar ao pé, ficamos tocando, uns gostavam, outros não gostavam, né? Esse sucesso enorme, né? Muitos artistas, muitos compositores bons, né? Muitos cantores bons. Naquele tempo era difícil, mas graças a Deus. Legal. Tonho, me chamou muita atenção também porque durante toda a sua carreira, além dessas experiências todas que você teve como crooner, né, desses coletivos também, né, você também idealizou, por exemplo, fez parte também do grupo, né, que levantou o Rasgadinho Carnaval. Sim. Mas me chama muita atenção sua parceria com o irmão, assim, há um tempo, né? Um tempo longo, assim, né? Nós ficamos muito tempo juntos, né? Ficamos muito tempo juntos. Em 81, nós descemos para o Rio de Janeiro para o Conclave de Sol, que foi um show reivindicando a energia nuclear naquele tempo no Brasil, né? E aí daí veio a João Baez, que foi uma que cantou no Rio de Estoque. A João Baez, encabeçada por ela, foi só artista da música brasileira, e daquele era que a gente foi convidado. Irmão Antônio Baixio e Alcides Melo. Alcides Melo e uma Fontes fez parte da organização e convidou a gente, juntamente com Heraldo Carlos Barramalho, Carta de França, foi no aterro do Flamengo. Sim. E nós fomos pedir ajuda aqui, o Estado, nós fomos de ônibus para o Rio de Janeiro, foi legal, e lá nós ganhamos uns horários no estúdio de Chico Batera. O Chico Batera, eu depois fui saber, foi baterista de Cat Steel, de Jethro Tull. O Batera é um dos donos do estúdio, o Timbre, em Botafogo, que esse timbre era 8 canais, e Marcelo Sequim, que era o Tex, Armando Daut, gravava Caetano, Gilberto Gil, gravava todo mundo gravando nesse estúdio. Marina, Caetano Veloso, Pan. Esse estúdio era bem movimentado. Dos olhos do Rio de Janeiro. Eu gravei também lá, quando as coisas mudam, com o Luciano Bahia, um monte de artistas bons. Esse estúdio depois o menino do Golden Boys, que eu era fã dos Golden Boys, cantava muito ele, depois veio a conhecer, ele foi do sócio da Timbre, do estúdio. Chico Batera era muito comprometido, até hoje Chico Batera é considerado um dos maiores bateristas. E eu tive a sorte de fiquei no Rio, nós ganhamos um horário, gravamos com a Flor de Cacto, do Rio Grande do Norte, que era um grupo que acompanhava Geraldo Azevedo, Zé Ramalho, pela RCA Victor. Nós tivemos a sorte de chegar no Rio e ganhamos esse presente. Ganhamos 6 horas no estúdio e gravamos Com Licença, e gravamos Pão de Raça, né? Uma música que a gente fez em homenagem a Gilberto Gil quando a gente conheceu ele, né? E gravar no estúdio da Timbre. Ganhamos 6 horas. Aí, essa banda era uma banda fora de série, a Flor de Carlos. Aí pronto, ficamos no Rio. Aí a gente foi para fazer uma apresentação e ficamos. Eu morei 5 anos e o irmão morou 4 anos. Quando eu vim do Rio para cá, vim gravando como disco do Terras do Brasil. Eu fiz com o meu parceiro Laurinho de Oliveira, e a banda da Elba Ramalho, gravado no melhor estúdio do Brasil, que era Transamérica, que as estrelas todas só gravavam no estúdio. Vocês gravaram quantos discos juntos, você e irmão? Não, eu sozinho. Eu sozinho. O irmão gravou uns 2 discos só. Gravei mais porque eu participei em vários coletivos. Eu sempre era convidado para gravar com vários. Eu gravei vários discos de forró, eu gravei meu primeiro Terra do Brasil.
Gravei CD também na época do CD. Até inclusive você falou. Gravei aventuras, mas não gravei muito, não. Não cheguei a gravar para não desgastar, apesar de eu ter tanta música, mas gravei muitos coletivos. Era convidado com uma ou duas músicas, essa música estourou a fazer sucesso. Até inclusive você falou que quando você estava pelo Rio de Janeiro, você teve contato com uma série de artistas, inclusive vários artistas, tocava fogueira também. Você tocava Zé da Dunca, a Ana Gazola, que está lançando um disco agora nos Estados Unidos, um disco pop, eu ajudei muito ela, muitas cantoras, Cátia de França, da Paraíba, famosa, toquei na banda dela com ela, tempão, fiz muitos shows com ela, conheci Vital Farias, junto com ela, tudo que é nossos shows, toquei um bocado, fizemos vários projetos, Salafunati, Projeto Fim de Tarde, Marechal Hermes, fizemos televisão, Boca a Boca com a Jane do Rock, conheci muitos cantores, participei em vários festivais, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, sempre era convidado. Esses festivais eram boca a boca, então existe uma coisa interessante, esses festivais, para o cara participar, era uma rigidez muito grande. Emílio Santiago fazia parte do júri, Tânia Alves fazia parte também, era muito atribuído em voz também. Então é um festival fechado que os diretores de gravadoras e produtores da Poligram, da RCA Vitor iam nesse festival. Joana, Simone, essa opção de artistas da música brasileira surgiu. Era possível de sair dali já com um contrato. Você podia considerar assim, você que está no festival desse seleciona para participar, você podia acreditar que você já é um cara conceituado, porque para entrar era muito rígido. Sim. Eu consegui entrar, eu comecei tocando com artistas, amigo meu Fernanda, Leila Pinheiro, participando com eles, e a coordenadora me conheceu e disse, eu quero você no festival. Aí participei com um bocado de artistas assim. E a Maria, compositora, Sueli Corrêa, Fernanda, muito compositora boa. Inclusive, sobre essa questão dos festivais que você estava comentando aí, Sergipe é uma impressão minha, né? Sim. Inclusive você me falou que você participou de muitos aqui em Sergipe e os festivais me dão a impressão assim, que é uma vitrine, né, interessante assim, para o artista local mesmo, né? Sim. Até inclusive essa semana eu descobri, por um acaso, pesquisando o Festival de Música Brasileira de Sergipe. Sim. Eu acho que é de, não lembro se era 80 ou foi 81, não lembro exatamente. Não, teve o da TV Sergipe, que foi o primeiro, que foi muito bom. Foi esse que nós não participamos, porque a gente estava viajando para o Rio de Janeiro. Foi em 81 quando a gente foi. Em 80 teve esse festival da música sergipana, que surgiu um bocado de artistas nesse festival. Mas nós estávamos indo para o Rio de Janeiro, não pudemos ficar. Mas aí teve outros festivais, teve Sergipe. Agora, um dos festivais que eu valorizo, que resgatou de antigamente, porque eu venho de 69. Sim. Mas você vê, um dos festivais que eu admiro e que surgiu muitos talentos é o do Sesc. Do Sesc Canção. O Sesc Canção foi um dos festivais organizados, não tinha... porque quase todos os festivais, na verdade, teve uma caminha de alguns artistas. Mas o festival do Sesc mantinha uma postura, depois virou uma mostra de música. Mais técnica, todo mundo concorria, mas os classificados ganhavam um prêmio. Né? Não tinha negócio de primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar. Né? Inclusive na Globo mesmo, depois que eu cheguei no Rio, eu descobri que muitos forjados, teve artista que ganhou, que não era para ter ganho, sabe? Entendeu? Mas o festival que eu considero um dos melhores festivais do estado ainda é o do Sesc. Sesc Canção. Bem, Tonho, a gente vai falar um pouco sobre algumas músicas, né? Algumas músicas Sim. que eu pedi para você mandar. Sim. E a ideia também de a gente falar um pouco das músicas é falar a história da música, como é que ela foi composta, como é que o artista se inspirou, tal, etc. E aí uma delas que você mandou aqui foi Terras do Brasil. Sim, né? Brasil. Eu ouvi todas as canções e tal, e para mim passou muito aquela exaltação mesmo das riquezas, principalmente do léxico, né, da fala. Essa música eu compus com Lauri de Oliveira. Lauri é um compositor, um gaúcho de Santo Antônio da Padre. Tenho amizade muito com ele, que ele compunha muita música com o Sérgio Boto, que morava no Rio, era parceiro do Sérgio Boto também.
E nós começamos a compor Terras do Brasil. Terras do Brasil, a gente fez uma pesquisa muito grande para poder falar da riqueza do brasileiro, das coisas do samba, das coisas. E ficamos com essa música. Foi no período que a gente ia gravar com o Gilberto Gil, eu e o irmão, né? A gente ia gravar Pão de Raça. Fui para o escritório de Gil topou gravar, mas nós não conseguimos a verba. Lutamos. O Albano Franco era do CNI, né? E o assessor dele pediu para a gente elaborar um projeto. Mas aí nós não conseguimos uma grana, cancelamos. Até aí a participação do Gilberto Gil e a participação do Zé Américo, que era o arranjador de Elba Rabadíssimo, músico de categoria de linha A, né? E aí eu fui com uma tristeza muito grande, falei para o Gilberto Gil, sabe? Assim que vocês conseguirem a grana, e a gente faz a gravação. Escolheu até a música, foi Pão de Raça. Mas nesse tempo ficamos assim, obsoletos, né? Eu tinha composto com o Lauri Terras do Brasil, né? Conversando com o Lauri, era uma pessoa particular, um amigo, trabalhava na Gaúcho, e a gente começou a fazer, Lauri, por que a gente não grava essa música tão legal, né? A música eu elaborei bem cheia de harmonia, cheia de coisa. Aí eu disse, rapaz, procure saber quanto é que custa aí. Ele particularmente. Aí eu fui, conversei com o Zé me deu o orçamento de América, que é o arranjador, me deu o orçamento da banda toda da Barra Mário, quanto é que custava o aluguel do estúdio, que era a Transamérica. Aí fui lá, consegui um abatimento, gravamos. E, por sorte, ainda imprimimos na Poligram, lá no Alto da Boa Vista. Aí foi uma porta aberta para minha carreira, porque o irmão já tinha descido para Aracaju. O irmão ficou com a família aqui, precisando da força dele, dependia dele. Ele ficou 4 anos no sufoco do Rio, né? E teve que voltar para Aracaju para cuidar da família. Gravei, graças a Deus, me abriu as portas, né? Na Nacional, Rádio Globo, nas TVs. Eu saí mostrando trabalho no Brasil inteiro, até na área internacional. Aí pronto, abri as portas e foi o primeiro disco que eu fiz, Terra do Brasil. Na verdade, era um modelo, um disco mix. Era um disco só de divulgação, com 2 músicas. Era lado A, lado B. E aí nós estamos com 4. Foi a primeira vez que a Poligram fez. 2 de um lado e 2 do outro. Um disco mix com 4 músicas, que era 2 músicas. Que esse disco mix era um disco que a gravadora fazia para divulgar o artista do Brasil. Promocional. Aí, promocional. Se desse certo, aí pronto, assinar o contrato na gravadora. Gravava um disco cheio. Aí eu gravei, foi Terra do Brasil. Mas ela tem alguma inspiração, assim, quando você compôs? Você estava focando no quê? Que você queria... Não, das coisas Terra do Brasil, Cai de Boca, Vai de Sola, Terra do Brasil, Camarilha, Corriola, tem de tudo tradicional do Brasil. Rapadura, Alca, Suruba, Cateretê, Catimbó, Corpo Fechado, Vai Samba no Pé, sabe? Formigueiro, perto da Toca, Tamanduá, Bananeira, no Caçoar, sabe? Aquelas coisas bonitas que tem. A gente refletiu tudo que tem maravilhoso no Brasil. Eu achei incrível, que na hora que eu ouvi, você falou agora aí, eu queria que você falasse isso, você falou... Aí fala, papagaio, caranguejo, a gente fala papagaio de Terra do Brasil, Serigi, a gente fala Bota Brasil, Bota Sergipe, tudo, sabe? Então, o que eu achei legal bastante é o seguinte, porque você trouxe toda aquela complexidade que o Brasil tem, né? Acho que a música parece fragmentada, diz assim, ele tá jogando as palavras, né? Só que quando você junta tudo, você, rapaz, esse é o Brasil, essa fragmentação toda, né? É como se fosse um quebra-cabeça que você tá montando e de repente foi né? E aí a Ana Gazola, minha amiga, que mora nos Estados Unidos, que eu ajudei muito ela, que é gaúcha, ajudei muito ela lançou Terra do Brasil, que é Go Back to Brasil. Você pode entrar no YouTube, vai entrar na Gazola, Go Back to Brasil. Ela já fala de outras riquezas do Brasil. No meio da letra, ela mudou a letra, ela canta em inglês, Go Back to Brasil, Go Back to Brasil. Sabe, ela fez outra linguagem, outros enfoques do Brasil. Ela fala, legal. Churrasco, né, de lá do Gaúcho, da parte sul, ela fala. Puxou a sardinha pra ela também, né? Foi chimarrão. Pois é. Então, vou dar uma ouvida aí. Vocês que estão ouvindo também, vocês podem acessar, né? Ana Gazola, né? Ana Gazola. Back to Brasil. É o disco dela, Brasil, um show que abriu nos Estados Unidos, em Los Angeles. Era
do Embaixada Internacional, rapaz. Então, Antônio, a outra música que você também mandou, né, foi Embarcação. Embarcação. Essa aí me reflete toda essa minha experiência que eu tenho do folclore sergipano, do que eu vivi, né? Que eu falo da embarcação, que na verdade o navio chegou, o navio negreiro chegou, né, com toda a embarcação, veio para o Brasil, trazendo esse folclore lindo que a gente tem. A embarcação reflete. Eu tinha feito para Rogério gravar. Era para Rogério. Eu fiz para Rogério, mas Rogério não absorveu. Eu participei do Festival do Cerco e fui classificado. Aí você foi com ela? Eu fiz um sucesso enorme. Ela foi tocada 3 vezes na rede de Brasil, de educadora do Brasil. Ela foi escolhida para tocar. Pega esse canto, meu negro, pega esse canto para rimar, nesse batuque guerreiro, vamos todos sambar. Faca de prata, brilha no sol, luz divindade, fogo no chão. Sabe? É muito legal. Então, as referências de São Gonçalo. Ela mostra toda essa coisa do. Aquela marcação de São Gonçalo, né? Tem essa. E eu botei o ritmo de Paga-Marteiro. Paga-Marteiro. Na batida. Foi muito montado, foi montado. Montado muito bom. E foi classificado no Festival do Sesc. O Sesc me deu essa oportunidade. Tem uma música que eu gosto muito, que eu viajei em 79, eu entrei no Vikings. Mas o Jorge Menezes era amarrado pelo cantar no grupo dele. Passado bandas, já estava com trabalho de composição com o irmão, e ele ficava me cantando, Antônio, cadê meu? Já pode cantar comigo? Aí topei cantar comigo, voltar a cantar, fazer baile. Até cantei música de Itali, lança perfume. Eu tenho música de Paul McCartney também, de Peter Cross também. Eu tenho um bocado de música com Jorge Dutti. Eu fui tocar em Cocorobó, cidade da Bahia, que não tinha parte linda, aquela parte linda que Aracaju tem, aquela região que parece aqueles desfilamentos de cowboy, aquelas montanhas lindas. Eu vim de Cocorobó, fui batendo um caminhão e nós paramos no mato, cheio de jegue de cara. Eu fiz essa música inspirada lá, quando voltei, Cria do Sertão. Essa aqui é Zabumba e fome, procissão e reza, cacimba, bacuris, bacurau, guaxinins, catatau, bacuris, bacurau, guaxinins. Essa música foi também do Festival do Sesc. O Sesc deu essa oportunidade da gente poder mostrar essas músicas, porque são músicas com uma linguagem diferente, né? Fala de coisas que não está acostumado a ouvir, mas eu gosto muito dessa música. Eu compus quando eu vim de Cocorobó, lá para cá, para cá, o caminhão. Bem, você mandou também uma outra canção que inclusive você convidou, né? Alex, que é Yoruba, né? Pai sempre foi o consolo da vida, ar sempre foi as narinas do mundo, água sempre será a fonte da terra, ramificando as raças e as raízes, nas aldeias nigerianas ou em Gana, em Camarões, os tambores batucando, festejando o candomblé. Yoruba, 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 xé, papai, Yoruba, 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 xé, papai, Yoruba. Totô, tata, mãe da lua, e totô, tata, mãe da lua.
você convidou a Alex Santana, no caso, para participar no seu show de 50 anos, né? Essa música Ele também chamou você, né? foi essa música é interessante. Eu era louco com Carta de França. Não sei se você lembra, Carta de França. Sim, dá pra Sério, tem uma música Brasil, e chego no Rio, eu conheço ela. Aí ela fez ela em mim e pediu fazer a letra. Aí eu fiz Uruba. A música é dela e a letra minha. Ah, rapaz, que bacana, velho. Foi legal. E depois nós fizemos, eu fiz ao contrário. Eu fiz a música e ela fez a letra. Eu fiz ao contrário, com um bolho. Aí, quer dizer, são duas músicas que a gente fez. Aí, pronto, aí por diante ficamos colados. Eu passei a dirigir o show dela, arrumar as músicas dela todinha. Aí eu cheguei às 7 horas da manhã lá no Rio de Janeiro, lá na Praça 11, do Rio, fizemos um bocado de shows. E a Carta de França, conheci através dela a Ana Gazola, que é essa que gravou o Go Back to Brasil, nos Estados Unidos, que era parceria, e fizemos vários shows. Eu fazia vocal com a Ana no show dela e tudo. Tem muita música muito legal dela. A gente fazia cada show na Praça 11. Você sabe que a Praça 11, na história da música brasileira, né? Ela tem uma raiz muito forte, né? De toda a música brasileira, né? Na Praça 11 que nasceu um bocado de música brasileira. Foi que acontecia ali os encontros? Ali a energia é muito grande na Praça 11 do Rio de Janeiro, ali, perto da Central do Brasil. Ali. Então ali é um reduto do chorinho, do bolero, do samba, tudo na Praça 11 ali. E eu convia a gente morar na Praça 11. Estava no lugar certo. Estava no lugar certo. E lá a gente criou cada música linda a gente criou lá. Aí fizemos. Aí pronto, eu fiz essa parceria com o Caixa de França e Uruguai. Aí sempre foi o consolo da vida, sempre foi as narinas do mundo, água sempre será a fonte da terra, não me ficando as raças e as raízes. Não. Beleza, e justamente, será que você lembra mais ou menos qual foi quando foi que você compôs essa música? Qual? Foi que sabe que período foi? Ali foi logo quando eu conheci ela. Aí não paramos mais fazendo show com ela sempre, fazendo show com ela, muito show. Porque essa música, assim, eu estava ouvindo a letra dela, ela faz uma conexão muito boa com os tempos de hoje, assim, com essa discussão toda de ancestralidade, de movimento ligado, né? Faz essa conexão, é uma canção de 82, né, que você falou, e em 2023 ela dialoga. Foi assim que eu conheci ela, foi a mesma coisa que eu conheci. Paulo Moura, saxofonista famoso, que gravou Chico Buarque, gravou Milton Nascimento, aquele sax dele era fora de série, do Paulo Moura. Paulo era uma relíquia da música brasileira, desde a época do Bolsonaro, entendeu? Aí eu conheci ele também de uma forma. Aí me fez eu trabalhar numa trilha do filme, né? Longa-metragem com Jardel Filho, Zé Vilke, Cristiano Torlone, os grandes atores do cinema brasileiro e das novelas. Aí eu tive a sorte de trabalhar numa trilha sonora com a música linda, a música é... A música dela, daí era o tema do filme. Sim. Essa música, nós fizemos 60 temas nesse tema. Legal, no estúdio. Então no estúdio, saímos 3 dias depois, já com tudo montado. Caramba, tem isso? Tem um relógio grandão, botar um relógio grandão, tudo com tempo. Aí cantei Guantanamera no filme, cantei Guantanamera. Tem um filme também no Bom Alto Caldeiro. Você chegou a atuar, Antônio, alguns desses filmes assim, chegou a ser ator também, ou fazer alguma ponta? Os caras... Teve um filme aqui chamado Caranguejo, um dos primeiros aqui, mas depois eu tive o prazer de trabalhar num que foi feito. Aí usou a gente naquela ladeira grandiosa, muitos anos, ali que aí chegou a trabalhar numa coisa desse tipo. Eu fiz trabalho de ator, eu estudei com Augusto Boal e Jurema Pena, diretor de da Bahia, fiz curso de teatro, fiz curso de cinema, fiz curso. Beleza, Antônio, a gente está chegando próximo já do final aqui da nossa conversa. E com essa história toda que você contou, resumiu, né? Porque a história é longa. A história é longa. Eu tenho muito show do Circulador. Circulador do Rio, a gente tem uma trajetória muito grande. Eu conheci Perfeito Fortuna na casa de Silmara, que era uma das produtoras, que morava no Leblon, que era amigo Paulo Moura, tudo dessa gama de arte estudio. Silmara, morei com Silmara um tempo, e Silmara ela virou representante, faleceu, mas é uma pessoa maravilhosa. Eu gostava muito de Silmara Madureira. E o Silmara aparecia
cada artista na casa dela, e uma das pessoas prefeito do Circo Voador. Até hoje o Circo Voador continua, né, prefeito, Fortuna. Aí no Circo Voador o que acontecia? Paulo Moura chamava tinha a Domingueira. Paulo Moura chamava com vários artistas. Isso aí vinha Desi Brandão, Jamelão, né? Vários artistas, Torquato Mariano, que é guitarrista que toca com o Djavan, e é um guitarrista muito grande, a gente começou com 16 anos, fora disseram que era da alternativa, mas era uma exposição do Circo Voador. Tinha shows que tocava Irmão Antônio Baixinho, Fagner, Belchior, João Bosco, Tunai, mais de 30 artistas na noite. Só nada da música. E a gente tocava junto. Aracaju não sabia de nada disso. Não sabia porque não dava informação, ninguém. Mas a gente tocou com vários artistas, dividir palco, com Bournier Cartier, que era um fora de série do músico. Nós tocamos com vários, então, muita coisa da gente aqui, até hoje permanece viva lá. Eu estou querendo voltar e fazer alguns trabalhos lá com o pessoal, ou com Gabriel Moura, que é um dos compositores do Jorge, que foi do Farofa Carioca. Eu tenho composição com ele, estou querendo gravar com ele já a Zélia Duncan, né, a Fernanda, a Clarice Grova, sabe? Cada artista eu conheço. Então eu vou ter que dar uma passada no Rio e reencontrar o pessoal lá. Chegar para dar um alô, né? Fazer uma visita, tem que ver vocês. Mas é um prazer muito grande fazer esse trabalho aqui, de divulgar. Espero que guarde esse histórico, vai ser com certeza para o futuro, para a juventude conhecer, né? Porque eu venho de uma praia que ninguém sabe do rock, né? Sim. Eu comecei com rock, Black Sabbath, né? Led Zeppelin, aí tocava Grand Funk, a gente tocava cada música incrível, né? Aí muita gente não sabe. E fora disso eu convivi no reduto do forró, que tinha Luiz Gonzaga, Jackson Pandeira, Ari Lobo, né? Abidia Seu Sanfona, era tudo, a gente conviveu, ele tocava sanfoneiro. Sanfoneiro, ninguém sabia, porque naquele tempo não tinha muito sanfoneiro, era boca de alto-falante que fazia os forró nos arraiais. Não tinha sanfoneiro. As quadrilhas tocavam com música de tablado, as escolas de samba tocavam com batucada, era batucada. E seu Oscar era o diretor da bateria, Oscar, entendeu? Dionísio foi diretor, Tonho também foi diretor de bateria, marcou, sabe? Seu Milton marcou do vazio do Quer dizer, a gente teve muita raiz, muita gente que está aí não conhece, porque eu convivi desde criança, né? Tenho mais de 50 anos nessa vida, né? Nos anos 60 a cidade ainda era areia, as casas eram de palha, não tinha esgoto, não tinha luz, era querosene, entendeu? Eu alcancei ainda Aracaju primitiva, cheio de mato, não tinha esses prédios todos. Aracaju romântico, era uma romântica, a música. Da casa grande, são música meio... Olha. Da casa grande é no chão. Marcos Blair. Bonita. Mas levou de mim. É diferente mesmo, é bonita a letra. E aí, Tonho, eu queria fazer só uma última pergunta para você nessa trajetória todinha. Para mim, você é símbolo da música sergipana, memória viva, cara. E assim, eu estava há muito tempo, né, já buscando, assim, rapaz, eu tenho que chamar Tonho Baixinho. Aí eu lembro que eu fui lá para aquele dia do aniversário da cidade, que você tocou junto com o Alex. Eu já tinha visto o show dele na gravação. Aí depois eu disse, pai, eu vou ver para ver ao vivo, eu quero ver ao vivo. É diferente. Aí eu disse, vou chamar esse cara. Até falei com o Alex. Eu falei, Alex, me deu um número de Tonho que eu vou chamar, bicho. Porque o programa ele tem essa ideia assim, da gente trazer. Eu gosto muito de Alex. Alex é uma pessoa incrível, um cara assim, do coração enorme também. E a esposa dele de também. E eu queria perguntar para você o seguinte, nessa trajetória toda assim, que você tem na sua carreira, mais de 50 anos de carreira, como é que você faz quando você olha assim para trás para a sua carreira? O que você sente assim? Que você... Eu acho que demonstra que o que eu vejo, eu viajei para tudo que é lugar, demonstra que eles se perdem, não é somente aqui, no meu caso não. Eles se perdem na nossa cultura, porque o que eu vi em Belo Horizonte
desses festivais também, quanto artistas bons que tem na música brasileira e são desconhecidos. Uma vez, Fernando Gabeira, conheci Fernando Gabeira, porque é a música desconhecida no Brasil, que eles não absorvem pelo fato do comércio absorver a banalidade. Não é desfazer das músicas nem nada. Toda música para mim tem valor, mas eles enquadram mais a banalidade com umas obras. A gente tem uns trabalhos com pesquisa, com obra-prima, e não é valorizado. No Brasil, eu viajei de uma ponta a outra. Em Porto Alegre tem festivais toda semana em Porto Alegre e ninguém sabe. Aqui em Belo Horizonte tem cada festival incrível, cada composição linda, o povo não sabe. Aí, quer dizer, ficam as gravadoras multinacionais comandando o mercado. E só aqueles artistas é considerado bom. Por exemplo, Cazuza hoje está aí. Cazuza, eu sei que Cazuza tem influência, o pai era diretor, disse que não queria, não sei o que, a mãe dele deu Nação Livre, mas não deu a força. Né? Mas Cazuza era um doido que via na zona sul do Baixo Leblon, correndo para lá e para cá, um maluco. Então, entendeu? A fase do rock brasileiro, que ninguém conhece, porque eu conheço, eu peguei essa fase, as gravadoras entraram em crise, acabaram todas as gravadoras, só ficou cinco gravadoras. E aí o que aconteceu? Descartável. Esses grupos que estão aí eram considerados descartáveis. Claro que tem grupos bons, como o Santos, Legião Urbana, Skank, não sei o que e tal, mas eles foram considerados na época. Porque como estava em crise, o papai que tem o recurso bancava uma gravação no estúdio de garagem e vendia a gravadora. Lobão vendia 50 mil, ali a gravadora botava para tocar. Pegava no povo, gostava, virou artista, estrela. Mas o que eu quero dizer, não sei se quer dizer que muitos artistas natos que têm afinidade cultural, de linguagem e tudo, eu tenho um irmão que ele escreve muito. Aí, esquecido, Marco Chulé, nosso compositor aqui, tinha cada composição linda do caramba, e aí morreu. Marcos Antônio, ninguém nem lembra quem é Marco. Marco foi uma raiz muito grande, a gente pesquisava, a gente ia buscar os trabalhos para poder aprender, curtir. Então, já você não sabia, a gente deu uma declaração há pouco tempo numa TV internacional, quem viu não foi eu, foram meus amigos, a musicalidade. Sim. Eles iam no Mobiliaria, aqui em Dona Bebé, aqui na Baixa Fria, vinham tocar música e levavam a Bahia. E lá eles sabiam que existia a gente aqui, mas nunca tivemos uma força do Estado de pegar e dinamizar a cadeia. Na época de uma política cultural do lá, que a gente precisava no pé, porque quase todas as músicas brasileiras, quase todos, eles tiveram uma força no seu Estado. Aqui Aracaju nunca deu força para poder despontar, é só descartar, não dá. Eu conheci o meu amigo Gaúcho, compositor que fez Terra do Brasil, investiu em gravados com o dinheiro de uma pessoa particular do Rio de Janeiro. Não aqui de mexer essa coisa, é uma falta de respeito. Gravei não sei quantos discos, toquei na rádio muitas vezes, sou da União Brasileira, com o seu João Oliveira que fez aquela música, Recordar é viver. Ele veio entrevista minha na Rádio Mauá, eu dando entrevista, ele disse, eu quero você no ABC. Ele disse, você não pode ficar fora, não. Ele viu minha entrevista, viu minha música, e eu já tinha ido para entrar na UBC, na época era difícil entrar na União Brasileira de Composição. Ela é de 42, ela foi fundada em 1942. Aí eu já tinha tentado, que é uma arrecadadora do direito autoral. E aí eu fui barrado. O seu João viu a entrevista com o filho dele, disse, eu quero esse rapaz. Lá. Aí eu fui lá, vem aqui tomar um café, entrei com o disco Terra do Brasil, ele ouviu e agraciou, aplaudiu, e entrei na UBC desde 81. Agora chega aqui essa parafernália, uma parafernália, está sendo descoberto por causa de máfia. Os caras têm um grupo de produtores que deturpa o trabalho, não valoriza o pessoal de fora e não o pessoal local. O pessoal local é jogado às traças. Aí, até agora, a questão do pagamento. Todo ano é essa mesma história. Já fizemos altos escândalos e não continua. E ainda mais entra na produção de colegas nossos, que podia prestigiar a gente, não. Se envolve na política e a política deturpa todo o nosso trabalho. E aí? Entendeu? Aí ele fica assim, excluído. Então, o que eu mais sinto é isso. Que você vai na minha casa, eu tenho tanto material
que eu digo, pô, eu tenho um estúdio agora, vou ter que registrar tudo, deixar guardado. Aí vou comprar equipamento agora e vou registrar, porque o custo é alto. Aí paga uma mixaria de cachê, não respeita a história, a trajetória que a gente tem, de tanta luta, não respeitam não, fica ainda caindo, porque é falta de respeito, não acontece, não vou para frente, esse pessoal não vai para lugar nenhum, só quer emprego público, fica empregado daqui a pouco, envelheceu, não fez nada, e prejudicou o seu próprio colega. Você corre atrás para cima, para baixo, é triste, muito triste. Pois é, também eu quero agradecer, eu estudei aqui na Escola Técnica Federal de Sergipe, em 64, na época. Fui colega de Nunes, viu? Descobrindo antes que jogou no Flamengo. Jogador, estudar com a gente aqui. Pô, legal. O sonho, a satisfação é toda nossa, cara. Assim, eu queria muito tempo assim, ter essa conversa. Eu digo pra você uma coisa, eu aprendi muito sobre a música sergipana só nesse tempozinho que a gente conversou. Tem muita história. A gente passou por muita fase difícil, né? Uhum. E agradeço muito. O povo não acreditava na nossa música, não. Eu venho de música mecânica, né? Mas quando a gente tocava nossas composições, o povo não sabia. Sabe? Não, o conceito, sabe qual é o conceito, cara? Quando a gente começou a apelar, muita gente do sistema dizia assim, rapaz, olha disso aí, isso não vai dar certo, não dá certo como está aí. Cara, tantos compositores bons na nossa música aí. Não dá nem para falar do nome do infinito artista. Jorge fez um festival de música e apareceu tantos cantores bons, tantos músicos bons. Mentira. Porque... Exatamente. E vocês também deixaram, no caso, esse legado. E essa galera foi difícil para abrir o caminho. E essa galera toda que veio depois e está hoje também deve muito a vocês também. Deve muito, mas não, a gente passa batido. Bem, então eu quero agradecer a você por ter vindo. Falar para todo mundo que está ouvindo, que chegou para ouvir até agora aqui, que se vocês quiserem ouvir, né, passa todas as sextas-feiras e os sábados, né, das 10 horas até as 11h30, o Diga Aí. Então vocês podem sintonizar na rádio. Caso vocês não consigam ouvir pela rádio, vocês podem ouvir também pelo Spotify, esses tocadores de áudio todos que estão aí, né, Spotify, Deezer, Amazon, vocês conhecem melhor do que eu, então vocês podem também acessar e ouvir quando vocês quiserem. Não precisa ser na sexta ou no sábado, qualquer dia que vocês quiserem. Aproveitem, ouçam, porque é muita riqueza. Tão baixinho, é demais. Já rodando com amanhã, é verdade. Homem, aconteceu bem de repente e eu passei viver. Aconteceu, eu pensei até que ia morrer. Foi demais, Tão Baixinho. Depois desse final, não tenho mais nem dizer tchau. Obrigado, Tão Baixinho, por tudo. Obrigado por tudo. Valeu, querido.